Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial, o Altíssimo, o Eterno Criador do Universo. Yahweh é o nome dele. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos conceda o Espírito Santo, para que ele nos dê entendimento de tudo que for lido aqui neste momento. Livra-nos de todo o mal, livra de todas as ciladas de Satanás e seus demônios. Nos abençoe, em nome de Yahushua, nosso Salvador. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos dar continuidade à leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no capítulo 13. E o título é Os Anjos durante a Encarnação e Infância de Cristo, que é Yahushua, nosso Salvador. O profundo mistério da encarnação. Ao contemplarmos a encarnação de Yahushua, nosso Salvador, o Filho do Altíssimo, sentimos-nos desconcertados diante de um insondável mistério que a mente humana é incapaz de compreender. Quanto mais refletimos sobre isto, mais surpreendente nos parece o tema. Quão imenso é o contraste entre a divindade de Yahushua, nosso Salvador, e a indefesa criancinha na manjedoura de Belém. Como entender a distância entre o poderoso Yahweh, o eterno Criador do Universo, e a desajudada criança? Pois, ainda assim, o Criador dos mundos, aquele em quem habitava a plenitude da divindade, manifestou-se como um indefeso bebê na manjedoura, mais excelso que qualquer dos anjos, igual ao Pai em divindade e glória, vestido agora do manto da humanidade. Divindade e humanidade combinaram-se misteriosamente, pois o homem e o Filho do Altíssimo tornam-se um. É nossa união que encontramos a esperança para nossa decaída raça. Things of the Times, 30 de julho de 1896. O universo expectante. A vinda de Yahushua, nosso Salvador, ao nosso mundo, constitui um grande evento, não apenas para a Terra, mas para todos os mundos do universo do Altíssimo Yahweh. Diante das inteligências celestiais, deveria ele assumir a nossa natureza e ser tentado em todas as coisas, assim como o somos. Things of the Times, 20 de fevereiro de 1893. Vindo habitar conosco, Yahushua, o Filho do Altíssimo, devia revelar o Pai, o Eterno, o Altíssimo, tanto aos homens como aos anjos, mas não somente a seus filhos nascidos na terra era feita essa revelação. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo, o maravilhoso desígnio da graça do Altíssimo. O mistério do amor que redime é o tema para que os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. E será seu estudo através dos séculos sem fim. O desejado de todas as nações, página 19. Por que assumiu Yahushua a natureza humana? Por quê? O Filho do Altíssimo se rebaixou porque a sua palavra diz que nós fomos feitos um pouco abaixo dos anjos. Olha o tanto que ele se rebaixou para nos resgatar. Satanás havia se gabado diante dos anjos celestiais de que Yahushua, o Filho do Altíssimo, assumisse a natureza humana, tornar-se-ia mais fraco que o próprio Satanás, e que assim ele o venceria com seu poder. Vangloriava-se de que Adão e Eva não haviam conseguido resistir às suas insinuações quando ele lhes
apelara ao apetite. Review and Herald, 28 de julho de 1874. Então Satanás viu, eu consegui derrotar ou enganar Adão e Eva, né, que estavam no nível acima da raça humana, vou derrotar facilmente o Filho do Altíssimo. O Filho ungido do Altíssimo veio a nosso mundo como homem para revelar-nos que o homem pode observar a lei do Altíssimo. Satanás, o anjo caído, declarara que nenhum homem seria capaz de guardar a lei do Altíssimo após a desobediência de Adão. Manuscript Relius, volume 6, página 334. Satanás alegava ser impossível para os seres humanos guardarem a lei do Altíssimo. A fim de provar a falsidade dessa alegação, Yahushua, o Filho do Altíssimo, deixou seu elevado comando, tomou sobre si a natureza do homem e veio à terra para colocar-se à testa da raça caída, com o objetivo de demonstrar que a humanidade poderia enfrentar as tentações de Satanás. Olhando para o alto, página 166. A natureza humana de Cristo, Yahushua. Sua natureza humana foi criada, isso de Yahushua, o Filho do Altíssimo. Ela nem sequer possuía os poderes angélicos. Era humana, idêntica à nossa. Isso falando da natureza de Yahushua, o Filho do Eterno. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 129. Yahushua, na debilidade humana, deveria suportar as tentações daquele que possuía os poderes de uma natureza mais elevada, a natureza que o Altíssimo ortogava à família angelical. Review and Herald, 28 de janeiro de 1909. A história de Belém é inexaurível. Nela se acham ocultas a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência do Eterno. Romanos capítulo 11, versículo 33. Maravilhamo-nos do sacrifício do Salvador em trocar o trono do céu pela manjedoura e a companhia dos anjos que o adoravam pela dos animais da estrebaria. O orgulho e presunção humano ficam repreendidos em sua presença. Todavia, esse passo não era senão o princípio de sua maravilhosa condescendência. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho do Altíssimo revertir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência, no Éden. Mas Yahushua aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. É isso que está acontecendo conosco. Nós estamos cada vez mais fracos. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram? Manifesta-se na natureza de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. O Desejado de Todas as Nações, páginas 48 e 49. Com a natureza igual à de seu pai, Yahushua não poderia ser tentado a pecar, assim como não fora tentado a quebrar seu concerto no céu. Quando, porém, Yahushua humilhou-se e assumiu a natureza humana, colocou-se sob a tentação. Ele não assumira nem mesmo a natureza dos anjos, e sim a humanidade, perfeitamente idêntica à nossa, exceto pela mancha do pecado. Um corpo humano, uma mente humana, com todas as suas características peculiares. Ele era constituído de ossos, cérebro e músculos, sendo de nossa própria carne, compartilhava das fraquezas da humanidade. As circunstâncias de sua vida foram de ordem de expor-se
ele a todas as inconveniências de pertencer ao gênero humano, não em riqueza e facilidades, e sim em pobreza, carência e humilhação. Ele respirou o mesmo ar que inspiramos, caminhou sobre o solo como o fazemos, tinha raciocínio, consciência, memória, vontade e afeições de uma alma humana. Tudo isso unido à sua natureza divina. Manuscript Religious, volume 16, páginas 181 e 182. Se rebaixou para nos resgatar, abaixo dos anjos. No menino de Belém encontrava-se encoberta a glória ante a qual se curvam os anjos. Essa inconsciente criancinha era a semente prometida, a quem apontava o primeiro altar, construído à porta do Éden, o desejado de todas as nações, página 52. A Anunciação. Antes de seu nascimento, Yahushua, o Filho do Eterno, o Criador do Universo, o anjo dissera a Maria: este será grandioso e será chamado Filho do Altíssimo, e o Eterno Yahu lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. Aquelas palavras Maria ponderara em seu coração, no entanto, ao passo que acreditava que seu filho havia de ser o Salvador de Israel. Não lhes compreendia a missão. O desejado de todas as nações, páginas 81 e 82. Anjos contemplavam os cansados viajantes acompanhando José e Maria, enquanto estes se dirigiam à cidade de Davi para serem registrados, segundo o decreto de César Augusto. Eles vieram a esta cidade pela providência do Eterno, pois, de acordo com a profecia, era nesse lugar que Yahushua deveria nascer. Procuraram lugar nas hospedagens, mas não houve lugar para eles. Os ricos e nobres haviam sido recebidos com alegria, haviam encontrado abrigo e refrigério, ao passo que os exaustos viajantes foram compelidos a procurar refúgio num rústico estábulo que abrigava mudos animais. Review and Herald, 17 de dezembro de 1872. Antes de nascimento de Cristo, Yahushua. Compreendeu-se no céu que chegara o tempo para o advento de Yahushua ao mundo, e os anjos deixaram a glória para testemunhar a sua recepção por parte daqueles a quem viera abençoar e salvar. Haviam presenciado a sua glória no céu, e agora esperavam que ele fosse recebido com honras e de acordo com seu caráter e dignidade de sua missão. Chegando à terra, os anjos se aproximaram, em primeiro lugar, do povo que o Altíssimo havia separado dentre as nações do mundo como seu peculiar tesouro. Não observaram qualquer interesse especial entre os judeus, nenhuma ansiosa espera por serem os primeiros a receberem o Redentor e reconhecer seu advento. Review and Herald, 17 de dezembro de 1872. Um anjo visita a terra a fim de ver quais os que se acham preparados para receber a Yahushua. Não pôde, porém, distinguir sinal algum de expectação. Não houve voz alguma de louvor e triunfo, anunciando que o tempo da vinda do Messias está às portas. O anjo paira por algum tempo sobre a cidade escolhida e o templo onde a presença divina tinha sido manifestada durante séculos, mas mesmo ali há idêntica indiferença. Eles não estavam preparados e nem esperavam. Como espanto está o mensageiro celestial, prestes a voltar para o céu com a desonrosa notícia, quando descobre alguns pastores que à noite vigiam seus rebanhos
e mirando o céu bordado de estrelas, meditam na profecia do Messias a vir à terra. Anelando o advento do Redentor do mundo, ali se encontrava um grupo que está preparado para receber a mensagem celestial. E subitamente o anjo do Altíssimo apareceu anunciando as boas novas de grande alegria. O grande conflito, página 314. Vejam que eles abordaram pastores e estavam com um rebanho. Impossível de ser dezembro, porque lá nesse período, em dezembro, 25 de dezembro, faz muito frio. Então não tem como ter sido em dezembro o nascimento de Yahushua. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso. Os anjos passaram por alto as escolas dos profetas e os palácios dos reis e apareceram a humildes pastores que à noite guardavam seus rebanhos nas colinas de Belém. Primeiro apareceu um anjo vestido com armadura celestial. Tão surpresos e aterrorizados se sentiram os pastores que mal podiam espiar, com indescritível assombro, a glória do visitante que chegara do céu. O anjo do Altíssimo pôs-se diante deles e lhes disse: Não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador de vocês, que é o Messias, o Filho do Altíssimo. E isto vos servirá de sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas capítulo 2, versículos de 10 a 12. Tão pronto seus olhos se haviam acostumado com a gloriosa presença do anjo, eis que toda a colina encheu-se de luz pela presença da maravilhosa glória de uma multidão de anjos que ocupavam as cercanias. O anjo acalmou os temores dos guardiões de ovelhas, abrindo seus olhos para que contemplassem a multidão de seres celestiais, todos louvando ao Eterno e dizendo: Glória ao Altíssimo nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Lucas capítulo 2, versículo 14. Review and Herald, 9 de dezembro de 1884. Os pastores encheram-se de alegria e assim que a radiante glória desapareceu e os anjos retornaram ao céu, apressaram-se em compartilhar as alegres novas. Partindo em busca do Salvador, encontraram-no conforme testificara o mensageiro celestial, envolto em panos e deitado numa estreita manjedoura. Review and Herald, 17 de dezembro de 1872. Satanás observou as planícies de Belém iluminadas pela radiante glória de uma multidão de anjos celestes. Ouviu seus cânticos: glória ao Altíssimo nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Lucas 2,14. O príncipe das trevas percebeu os surpresos pastores encheram-se de temor enquanto contemplavam as colinas iluminadas. Eles tremeram diante das exibições de excelsa glória que parecia dominar seus sentidos. Até mesmo o líder rebelde tremeu diante da proclamação do anjo aos pastores. Até Satanás tremeu. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Messias, o Filho do Altíssimo. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Satanás sabia que o cântico dos mensageiros celestiais proclamavam o advento do Salvador ao mundo decaído, e a alegria expressa diante desse grande evento não significavam nada de bom para ele. Tenebrosos pressentimentos despertaram-se em sua mente quanto à influência que teria este advento ao mundo sobre o seu reino. Review and Herald,
3 de março de 1874. Ele sabe que o fim dele está próximo. Ele sabe que 6.000 anos foi permitido para que ele atormentasse o povo do Eterno. E esse tempo acabou. Nós estamos no início do 7º milênio. Os magos. Não foi somente nas colinas da Judéia, nem apenas entre os humildes pastores que os anjos encontraram os que se achavam vigilantes pela vinda do Messias. Na terra dos gentios havia também os que por ele esperavam. Eram homens sábios, ricos e nobres, filósofos do Oriente, estudiosos da natureza. Haviam os magos visto a Iarro em sua obra. Pelas escrituras hebraicas tinham aprendido acerca da estrela que deveria surgir de Jacó, e com ardente desejo esperavam a vinda daquele que seria não somente o Consolador de Israel, Lucas capítulo 2, versículo 25, mas uma luz para alumiar as nações, Lucas capítulo 2, verso 32, e salvação até os confins da terra, Atos capítulo 13, verso 47. O grande conflito, página 315. Os sábios haviam estudado as profecias e sabiam que se achava às portas o tempo em que Yahushua, o nosso Salvador, o Filho do Altíssimo, deveria vir. Achavam-se ansiosamente aguardando por algum notável sinal deste grande evento, para que pudessem encontrar-se entre os primeiros a dar as boas-vindas ao Rei Celestial e adorá-lo. Estes sábios haviam contemplado os céus iluminados com a luz que irradiara dos mensageiros celestiais que anunciaram o nascimento de Cristo, o nosso Salvador, Yahushua, aos pastores de Israel. Depois que a multidão angélica retornara ao céu, uma brilhante estrela apareceu, a aparência incomum da grande e luminosa estrela que nunca antes haviam observado, pendente no céu, como que, significando um sinal, atraiu a atenção dos magos. E o espírito de Iarro, olha só o que diz aqui, e o espírito de Iarro moveu-os a saírem à procura daquele que viera do céu para visitar o mundo caído. Então, o espírito do próprio pai de Iarro entrou neles e os conduziu até onde estava o seu filho, Yahushua. Ao dissipar-se a luz dos anjos sobre Belém, surgiu uma luminosa estrela que permaneceu no céu. Não era uma estrela fixa, nem um planeta, e o fenômeno despertou o mais vivo interesse. Aquela estrela era um longínquo grupo de anjos resplandecentes, mas isso os sábios ignoravam. Tiveram, todavia, a impressão de que aquela estrela tinha para eles significado especial. Consultaram sacerdotes e filósofos e examinaram os rolos dos antigos registros. A profecia de Balaão declarara: uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Números capítulo 24, versículo 17. Teria acaso sido enviada essa singular estrela como precursora do prometido? Os magos acolheram com agrado a luz da verdade enviada pelo céu. Agora era sobre eles derramado em mais luminosos raios. Foram instruídos em sonhos a ir em busca do recém-nascido príncipe, que é o nosso Salvador, Yahushua. O desejado de todas as nações, página 60. Para você ver que o Espírito Santo, ele pode nos revelar através de sonhos a verdade. Então aqui o Espírito do Pai, revelou a eles através de sonhos. Anjo do Altíssimo, com a aparência de uma estrela, conduziram os sábios em sua missão de procura a Yahushua, o Filho do Altíssimo. Estes vieram
com presentes custosos e ofertas de incenso e mirra para entregar sua oferenda ao menino rei predito pela profecia. Seguiram os brilhantes mensageiros com segurança e grande alegria. Review and Herald, 9 de dezembro de 1884. Os homens sábios conduziram seu caminho para onde a estrela parecia guiá-los. À medida que se aproximavam da cidade de Jerusalém, a estrela foi se apagando e deixou-os de guiá-los. Raciocinaram que os judeus em Jerusalém não ignorariam o grande evento da chegada do Messias, de modo que fizeram perguntas na vizinhança da cidade. Expuseram claramente seu objetivo. Estavam à procura de Yahushua, o rei dos judeus, pois haviam visto sua estrela no Oriente e haviam vindo para adorá-lo. A chegada dos magos foi prontamente divulgada por toda Jerusalém. Sua estranha mensagem criou entre o povo um despertamento que penetrou no palácio do rei Herodes. O astuto edomita foi despertado ante a notícia de um possível rival. Herodes suspeitou que os sacerdotes estivessem tramando com os estrangeiros para despertar um tumulto popular destronando-o. Oculto, no entanto, sua desconfiança decidiu a malograr-lhes os planos por maior astúcia. Convocando os principais dos sacerdotes e os escribas, interrogou-os quanto aos ensinos dos livros sagrados com relação ao lugar do nascimento do Messias. Essa indagação de usurpador do trono e o ser feita às instâncias de estrangeiros incitou o orgulho dos membros judeus. A indiferença com que se voltaram para os rolos da profecia irritou o ciumento tirano. Julgou que estavam buscando ocultar seu conhecimento do assunto. Com uma autoridade que não ousara desatender, ordenou-lhes que fizessem atenta busca e declarassem o lugar do nascimento do esperado rei. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pela profecia. Mateus capítulo 2, versículo 5. Os sacerdotes e anciãos de Jerusalém não eram tão ignorantes a respeito do nascimento de Yahushua como simulavam. A notícia da visita dos anjos aos pastores fora revelada a Jerusalém, mas os rabis a haviam recebido como pouco digna de atenção. Eles próprios poderiam haver encontrado Yahushua e estado preparados para conduzir os magos ao lugar em que nascera. Ao invés disso, porém, foram eles que lhes vieram chamar a atenção para o nascimento do Messias. Onde está aquela que é nascida rei dos judeus? Perguntaram, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Mateus capítulo 2, versículo 2. Então, o orgulho e a inveja cerraram a porta à luz. Fossem acreditadas as notícias trazidas pelos pastores e os magos, e teriam colocado os sacerdotes e rabinos numa posição nada invejável, destituindo-os de suas pretensões a exponentes da verdade do Altíssimo. Estes doutos mestres não desceriam a ser instruídos por aqueles a quem classificavam de gentios. Não poderia ser, diziam, que o Altíssimo os passasse por alto, para se comunicar com pastores ignorantes ou incircuncisos pagãos. Resolveram mostrar desprezo pelas notícias que estavam agitando o rei Herodes e toda Jerusalém. Nem mesmo iriam a Belém, a ver se estas coisas eram assim. Sozinhos partiram os magos de Jerusalém. Caíam as sombras da noite quando saíram das portas, mas, para sua grande alegria, viram novamente a estrela e foram guiados a Belém. Não tinham, como os pastores, recebido comunicação quanto ao humilde estado da criança. Em Belém,
não encontraram nenhuma guarda real a proteger o recém-nascido rei. Não havia a assisti-lo nenhum dos grandes da terra, e Yahushua estava deitado numa manjedoura. Os pais e letrados camponeses eram seus únicos guardas. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Mateus capítulo 2, versículo 11. Através da humilde aparência exterior de Yahushua, reconheceram a presença da divindade. O Desejado de Todas as Nações, páginas 61 e 63. Depois que a missão dos sábios fora completada, era seu propósito retornar e levar a Herodes as alegres novas de seu sucesso na jornada. O Altíssimo Yahweh, contudo, enviou seus anjos durante a noite para modificar o trajeto dos magos. Em visão noturna, foram eles claramente orientados quanto a não retornar a Herodes. Eles obedeceram aos mensageiros celestiais e retornaram para casa por outro caminho. De igual maneira, recebeu José aviso de fugir para o Egito com Maria e a criança. E o anjo disse: E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus capítulo 2, versículo 13. José obedeceu sem demora, pondo-se de viagem à noite para maior segurança. Em Jerusalém, Herodes aguardava impaciente a volta dos magos. Como passasse o tempo e não aparecessem, despertaram-se neles suspeitas. Imediatamente foram enviados soldados a Belém, com ordem de matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O Desejado de Todas as Nações, páginas 64 e 65. Mas um poder mais elevado achava-se operando contra os planos do príncipe das trevas, que é Satanás. Anjos do Altíssimo frustraram seus desígnios e protegeram a vida do menino Redentor. Things of the Times, 4 de agosto de 1887. José, que ainda se achava no Egito, foi então solicitado por um anjo do Altíssimo Yahweh a voltar para a terra de Israel, ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai. Receou que o desígnio do pai contra Yahushua pudesse ser executado pelo filho. Novamente foi José encaminhado para um lugar de segurança. Voltou para Nazaré, sua residência anterior, e ali, por cerca de 30 anos, viveu Yahushua. O Altíssimo Yahweh comissionou anjos para assisti-lo e protegê-lo até que cumprisse sua missão na terra e morresse às mãos daqueles a quem viera salvar. O Desejado de Todas as Nações, páginas 66 e 67. Os anjos silenciosos. Desde seus primeiros anos, Yahushua, o Filho do Altíssimo, viveu uma vida de trabalho. A maior parte de sua vida terrestre foi gasta em paciente trabalho na oficina de carpintaria de Nazaré. Sob a aparência de um operário comum, o dono da vida pisou as ruas da pequena cidade na qual vivia, indo e vindo de seu humilde trabalho. Anjos ministradores o assistiam enquanto caminhava lado a lado com agricultores e operários, sem ser reconhecido nem honrado. Review and Herald, 3 de outubro de 1912. Ao longo de sua infância e juventude, manifestou ele a perfeição de caráter que marcou sua vida posterior. Cresceu em sabedoria e conhecimento, enquanto testemunhava as ofertas sacrificais. O Espírito Santo do seu pai mostrou-lhe que sua vida seria sacrificada para a vida do mundo. Cresceu como uma tenra planta, não em grande e ruidosa cidade, cheia de confusão e problemas, mas nos retirados vales entre montanhas. Desde os primeiros anos foi protegido por anjos celestiais, mas ainda assim foi sua vida uma longa batalha contra os poderes das trevas. Agentes satânicos
combinaram-se com instrumentos humanos para encher sua vida de tentações e provas. Por intermédio de agentes sobrenaturais, suas palavras, que eram vida e salvação para todos os que as recebiam e praticavam, foram pervertidas e mal interpretadas. Things of the Times, 6 de agosto de 1896. Por seu exemplo, Yahushua santificou a humildade senda da vida humana. Durante 30 anos foi habitante de Nazaré. Sua vida foi marcada por diligente trabalho. Ele, a majestade do céu, andou pelas ruas revestido da aparência de um humilde trabalhador. Subiu e desceu os caminhos das montanhas para ir e vir do seu trabalho. Não foram enviados anjos para outorgar-lhe forças sobrenaturais, que lhe facilitassem o trabalho ou evitassem o cansaço. Entretanto, ao prosseguirem seus esforços para contribuir com o sustento da família através das lides diárias, possuía ele o mesmo poder revelado na realização de milagres, da multiplicação dos pães para saciar a fome de milhares nas praias da Galileia. Review and Herald, 1º de outubro de 1876. É isso, meu irmão e minha irmã. Nós terminamos a leitura do capítulo 13. Interessante esse capítulo sobre o nascimento do nosso Salvador. E no próximo capítulo, que será o 14, será os anjos durante o batismo de Cristo, de Yahushua, e no deserto da tentação. Então é isso. Não esqueçam de pedir o Espírito Santo para que ele habite em nós e faça morada em nós. Deixe, meu irmão, minha irmã, os seus problemas nas mãos do Criador, nas mãos do nosso Salvador. E peça sabedoria, peça força e paz que vem do alto. Em nome do nosso Salvador Yahushua. Amém.